pessoal, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre um artigo chamado termotolerância em resposta antioxidante induzida pela aclimatação térmica em nutrientes. Eu vou falar um pouquinho da introdução para vocês. O estresse oxidativo, ele é responsável, ele acontece, na verdade, por conta de calor, de muita luz, pelo excesso de ozônio, por tempo de seca, patógenos, excesso de herbicidas, entre outras várias situações que podem acontecer com o ozônio. Esse trem acaba produzindo e forma as ROS, que são espécies reativas de oxigênio. Essas ROS, elas produzem um desequilíbrio na produção. São um desequilíbrio na produção de pró-oxidantes e antioxidantes nas plantas. E os pró-oxidantes acabam sendo produzidos em maior quantidade do que os antioxidantes, causando essa diferenciação muito grande. Falando um pouquinho do próximo tema, que seriam as ROS e os sistemas antioxidativos. Elas são, como já havia dito, espécies reativas de oxigênio. E elas são formadas durante o estresse. Essas moléculas, elas possuem elétrons não pareados. Então, elas vão contrário de outras moléculas em que elas podem se parear. E elas causam a oxidação de lipídios, a oxidação de proteínas e a oxidação do DNA, que podem atrapalhar inúmeras funções das células, das membranas celulares, enfim, e pode levar até a morte celular. E aí, a reação antioxidante desses sistemas geralmente são pelas enzimas, e através das enzimas elas vão modificando essas moléculas que estão sendo formadas, especialmente pela superóxido de glutase e a catalase. Elas são assim, as duas principais para esse processo, e elas vão modificando a formação disso e podem levar os entornos do celular como NADP, NADPH, oxigênio e moléculas de H2O, de água. A aclimatação térmica, ela é um processo que ocorre da seguinte forma. Eles colocam, por exemplo, uma planta com várias lâmpadas em volta. Eles acendem essas lâmpadas de uma forma que eles elevem a temperatura até um certo grau, que não seja letal para a planta, para motivos da planta. Dessa forma, eles conseguem modificar certas reações genéticas que a planta tem na formação de tolerância mesmo para essa situação. Ou seja, conforme eles vão aumentando a temperatura, a planta vai criando uma resistência a esse calor. E aí vai melhorando, como se fosse um melhoramento genético, feito de uma forma mais natural, sem muita modificação propriamente genética da planta, e sim uma adaptação. E aí pode modificar várias ações metabólicas dentro da planta. A frísia é uma flor, um gênero de flor sul-africana, que tem como família botânica a Iridaceae. A temperatura de crescimento normal dessa planta é entre 30 graus Celsius e 20 graus Celsius. E aí ela foi levada para a China na década de 1980, mais ou menos, e lá eles estão tentando adaptar essa flor para poder fazer grandes campos dessa flor, porque eles acham uma flor muito bonita e eles querem comercializar mais dela. Só que para isso eles precisam conseguir garantir a sobrevivência da planta lá na China. E aí eles estão, esse é o maior desafio deles, é conseguir fazer essa planta sobreviver à temperatura mais alta que tem lá na China. E os principais objetivos desse trabalho é observar e investigar comparativamente todas as alterações fisiológicas que podem ocorrer nas mudanças de física diante ao estresse térmico,
junto com a aclimatação térmica, e a estabilização ou não dessas mudanças, dessas alterações que podem ocorrer. Materiais e métodos. Materiais, vegetais e tratamentos de temperatura. Bulbos uniformes e saudáveis de fresia híbrida foram selecionados da fazenda hortícola da Universidade de Xangai, na China, e cultivados em vasos de plástico preenchido com trufa, perlita e vermiculita, em 26 de setembro de 2009. Cinco lâmpadas por vaso. Um total de 60 potes foram colocados em uma câmara de crescimento sob 22 graus Celsius durante o dia e 18 graus Celsius durante a noite, com fotoperíodo de 8 horas. Na atividade fotossintética, radiação par de 6.000 Lx no nível dócil. As plantas eram regadas a cada 2 dias até que a água escorresse do fundo do pote. Mudas de 15 dias de idade foram divididas em 2 grupos e submetidas a 2 pré-tratamentos a seguir, por 6 dias. Primeiro pré-tratamento de aclimatização ao calor. Mudas de fresia foram mantidas no dia e noite em temperaturas de 22 graus Celsius e 18 graus Celsius na câmara de crescimento acima. Segunda técnica de pré-tratamento. Pré-tratamento de aclimatação ao calor. As mudas foram expostas a temperatura super ótimas, dia e noite, 30 graus durante o dia, 22 durante a noite, em outra câmara de crescimento com 8 horas par de 6.000 Lx no nível de dócil. As plantas foram regadas diariamente até que a água escorresse do fundo das panelas. Depois do pré-tratamento, todas as mudas foram transferidas para um crescimento câmara de 38 graus Celsius durante o dia e 28 durante a noite, por 6 horas, e estão recuperadas por 72 horas em uma câmara de crescimento em temperatura durante o dia de 22 graus Celsius, durante a noite de 18 graus Celsius. As amostras de folha foram coletadas em intervalos de 0, 6 dias após o pré-tratamento, 2, 4 e 6 horas após o estresse térmico, a 38 graus Celsius e 72 horas após a recuperação. Para mediação de clorofila, MDA e EL, amostras de folhas frescas foram usadas para medir. Para determinação de proteína solúvel, açúcar solúvel, teor de proteína e enzimas antioxidantes, amostras de folhas foram congeladas em nitrogênio líquido imediatamente após a amostragem das plantas e mantidas a menos 80 graus Celsius até o ensaio. Determinação do conteúdo de clorofila. O conteúdo de clorofila foi medido pelo método descrito por Zengrad, 1992. Determinação de proteína solúvel a açúcar solúvel. Proteína solúvel e açúcar solúvel. O
conteúdo de prolina foi determinado por Romaisen-Brilliant método azul G250, com albumina de soro bovino, com o padrão Crème et Craig 2006. O conteúdo de prolina foi determinado por colorimetria de nimidrina com prolina pura com padrão Zangreve 1992. Determinação do conteúdo de MDA e vazamento eletrônico. A peroxidação lipídica da membrana foi estimada pelo nível de produção de MDA e conseguiu o método acima tiobarbiculo TBA-Li 2000. EL foi medido conforme descrito por Rams et al. 2006. Determinação das atividades de enzimas antioxidantes. Extrações de enzimas foram coletadas seguindo o método descrito por Ken de Craig, 2006. Análise estatística. Os experimentos foram realizados com 3 repetições. Resultados foram estatisticamente por ANOVA usando SPSS 11.5 para Windows. O teste de nova faixa múltipla de Dukan foi aplicado para separação média para diferenças significativas. Muito obrigado. Eu vou falar um pouco do resultado do tratamento preliminar de aclimatação térmica. O primeiro tópico foi o efeito do tratamento preliminar de aclimatação térmica no conteúdo de clorofila. O teor de clorofila mostrou uma resposta significativa a estresse térmico transitório em mudas de freesia pré-tratadas. O pré-tratamento ao calor levou a uma diminuição significativa do conteúdo de clorofila comparadas ao do controle. Aí o segundo tópico foi quando as mudas foram expostas ao tratamento preliminar de aclimatação térmica com afetações de osmólises compatíveis. O conteúdo de prolina mostrou uma resposta significativa ao calor. O pré-tratamento de aclimatação levou a um aumento significativo no conteúdo de prolina. Um nível muito mais alto de conteúdo de prolina, 2,7 vezes a mais, estava presente em mudas de pré-tratamento do que nas mudas de controle após ao tratamento de aclimatação ao calor. O terceiro tópico foi o efeito de tratamento preliminar de aclimatação e vazamento eletrolítico. O objetivo foi avaliar a periodixidação líptica e a membrana, e os danos em mudas de freesia sobre o estresse térmico. O tratamento levou a um aumento significativo, então quando exposta a esse tratamento, as mudas aumentaram quando expostas ao estresse térmico e também ocorreu dano na sua membrana e peroxidação líptica. O quarto e último tópico foi o efeito do tratamento preliminar de aclimatação térmica em atividade oxidante. O pré-tratamento de aclimatação ao calor resultou em um nível mais alto de atividade enzimática antioxidante. As mudas pré-tratadas exibiram um aumento na atividade de SOD, APX, POD e CAD sobre o controle. Os resultados mostraram uma resposta significativa das atividades de enzimas antioxidantes e ocorreu de forma dependente do tempo sob estresse. Então, independente do tempo que as mudas foram expostas a esse tratamento, as respostas foram as mesmas. 10 horas, 13 e 14, as respostas e os resultados foram os mesmos. Lesões indiretas e diretas. As lesões indiretas
em altas temperaturas, elas vão incluir a desnaturação e agregação de proteínas e aumento da fluidez. E as lesões indiretas incluem a inativação de enzimas no cloroplasto e na mitocôndria, a inibição da síntese de proteínas e a degradação e perda da integridade da membrana. As respostas fisiológicas da planta atuaram como mecanismos de defesa do calor e estresse em mudas, apresentando a ativação de enzimas antioxidantes e acúmulo de prolina e açúcar solúvel. E os principais locais para a geração dos ROS são os cloroplastos, sob condições de estresse e sem estresse, que causam a degradação da clorofila e diminuição da fotossíntese. E nesse estudo, houve uma diminuição significativa do teor de clorofila sob estresse térmico a 38 graus Celsius, o que fez com que eles percebessem que as altas temperaturas podem causar danos estruturais no cloroplasto da frísia e, entretanto, assim, após a recuperação, houve um maior nível de teor de clorofila. E as mudas pré-tratadas da frísia, eles notaram que houve um acúmulo de prolina e açúcar solúvel após o calor do pré-tratamento e de aclimatação, e em um nível relativamente mais alto que a prolina e açúcar solúvel do que controle sobre estresse por calor. E assim, eles conseguiram perceber que o pré-tratamento de aclimatação pode auxiliar na capacidade de regulação de mudas. E de forma geral, os resultados mostram que a aclimatação pode promover um aumento de atividades de POD e CAT que mantiveram um alto nível até o final do período de estresse. E dessa forma, ambas enzimas elas degradaram H2O2, que resultaram em um baixo nível de ROS, que contribui na proteção contra as lesões por calor em mudas. E assim a gente pode concluir que o pré-tratamento causou ferimento nas mudas e desencadeou alguns mecanismos de defesa para evitar as lesões devido ao estresse por calor. E os parâmetros fisiológicos, como teor de clorofila, acúmulo de prolina e açúcar solúvel, e os teores de MDA e EL, e atividades de enzimas antioxidantes, podem ser considerados para avaliar a termotolerância para a frísia. O trabalho ressaltou a importância da bioquímica no projeto de melhoramento genético. A bioquímica viabiliza o entendimento dos mecanismos celulares envolvidos no desenvolvimento dos processos patológicos nos sistemas. Queria agradecer à professora e aos outros alunos por estarem assistindo nosso trabalho. Estamos abertos a perguntas. E é isso. Muito obrigado.